Fala pessoal, Edson por aqui para dar sequência aí aos nossos estudos que estamos fazendo sobre o livro Marketing 4.0 do Kotler. Hoje a gente parte para o capítulo 5 e parte 2, porque todos os capítulos eu estou fazendo apenas um vídeo para cada capítulo. Nesse capítulo 5, como ele apresentou algumas metodologias que são possíveis de aplicar, e os nossos estudos começam a ficar interessantes a partir desse ponto de vista da aplicação, eu resolvi fazer em 3 partes. Provavelmente outros capítulos também vão ter mais de uma parte, principalmente os que mostrarem metodologias. Nesse capítulo 5, todos eles são complementares, mas esse em especial, se você não assistiu a primeira parte, volta e assiste, porque eu extraí um insight base para chegar nessa desconstrução dessas 3 ferramentas que a gente vai ver aqui agora, tá? Eu, como havia prometido para vocês, eu preparei uma espécie de rascunho do que está no livro, tá? Do que já... Deixa eu voltar aqui, porque eu me adiantei aqui na coisa toda. Tá? Que eu acabei de fazer, inclusive, meio no improviso, mas eu acho que vai dar para assimilar a ideia central. Quando a gente falou lá no episódio anterior das ferramentas, a gente não detalhou elas como deveria. Então, eu não vou falar do AIDA por aqui com muito detalhe, que eu creio que o AIDA seja um modelo que a maioria da pessoa que assiste meu canal, que está envolvido com marketing, já conhece. Esse é o modelo base da básico do básico, que é o AIDA, né, que a gente estuda no primeiro período de faculdade. É um modelo bem antigo e até mesmo defasado. Não que ele não, repito o que eu digo no vídeo anterior, não que ele não seja útil em alguns momentos, mas para o nosso estudo aqui do digital, do tradicional ao digital, eu acho que eu trouxe ele aqui apenas para mostrar o porquê ele não se encaixa nesses estudos. O AIDA, para quem não, aí falando com quem nunca ouviu falar, ele nada mais é do que um checklist de validação da eficácia de uma peça publicitária, de uma campanha, de um argumento publicitário que tem um objetivo aí de fazer a pessoa gerar uma ação até uma possível compra, né? Que seja a compra de um posicionamento ou seja a compra de um produto físico e por aí vai. Então a gente tem a atenção, o interesse, o desejo e a ação. Achei que estava escrito errado ali, mas não atualizou. E a ação, ou seja, são 4 critérios básicos que, inclusive, depois da popularização trazendo um pouco pro mais atual aí, o inbound marketing trabalha um pouco com essa lógica, não que seja um inbound popularizado como foi, não que seja a mesma ideia, mas trabalha muito com essa lógica, né? Um caminho filtrado do consumidor até ele chegar e realizar determinada ação. No entanto, o Elmo Lewis, o Derek Hucker, ele pega e começa a desconstruir isso no livro, falando que já não dá mais, na era da pré-conectividade, são 2 eras que a gente vai trabalhar, que a gente vai conversar aqui, não dá mais para a gente trabalhar apenas com um filtro quando a gente fala de jornada do consumidor. E aí é que se desconstrói essa mentalidade de filtrar o consumidor e de se acompanhar o consumidor no caminho que ele faz desde o início de assimilação da sua marca até vir a consumir de fato o produto, serviço ou ideal ou posicionamento. Nesses primeiros 4 As, que ele pega o AIDA e fala, o AIDA não dá. Não vamos pensar em uma ferramenta nova que converse com o ambiente que a gente está trabalhando. Falei até que quando o Kotler fala do tradicional ao digital, ele não fala de mídias, de meios. Ele fala de ambientes sociais. Ele traz esse contexto, principalmente muito forte de comunidade, que a gente vai ver aqui, para estudar esse caminho. Então, os 4 As criados pelo Derek Hucker parecem bastante com AIDA, mas eles não são filtráveis. Eles são, vamos dizer assim, um cotidiano, uma rotina, que é a assimilação, atitude, ação e inovação. Aí você olha e fala, tá, mas está muito parecido aí, só mudou a estrutura visual, está muito parecido com AIDA. De fato, e aí o próprio Derek Hucker questiona esses 4 As e transforma eles nos 5 As. Aí você pode questionar, mas um A a mais, que diferença fez? Não foi só a adição de um A a mais nesses critérios. Na verdade, sempre que a gente fala de 5 As, a gente tem que entender que cada A desses não é só uma sigla bonitinha para a gente usar nos nossos argumentos. Cada A desse é um critério de análise que a gente precisa tomar cuidado e precisa dar certa atenção dentro de uma estratégia de comunicação. Quando a gente fala ali do assimilação, atitude, ação, inovação,
quando ele fala isso, desconstruindo, visualizando a era da pré-conectividade, ele ainda não está falando de uma era atual hoje, agora, ele está falando aí da pré-conectividade, ele vê a necessidade de detalhar um pouquinho melhor esse caminho do consumidor. E aí é que ele começa a falar, desconstruindo esses primeiros 4 As, transformando em 5 As. E aí eu já acho que começou a fazer mais, na minha opinião, começou a fazer mais sentido em termos estratégicos, porque os 4 de cima realmente eles parecem muito com AIDA, os de baixo já não. Mantém-se a assimilação, que eu acho que é o primeiro ponto de contato com qualquer comunicação que a gente faça, comunicação estratégica de marca. A assimilação do seu conteúdo, da sua imagem, ela sempre vai se manter. Você vai ter que ter esse ponto de análise. Como o meu consumidor vai assimilar a minha comunicação, a gente tem a atração, que também caminha um pouco nessa lógica do inbound, do filtro, ainda estamos falando de filtro, mas aí a gente tem uma das principais mudanças, que é a arguição, da arguição até a apologia. Você pode ver que eu mantive a assimilação e mantive a ação, mas eu tenho 3 As diferentes, que é atração, arguição e apologia. A mudança número 1, ele já questiona o primeiro modelo da seguinte maneira, e tem um vídeo só falando disso. Atração e arguição são conceitos que a gente precisa trabalhar no usuário, pensando o seguinte: o usuário hoje não toma mais decisão, toma, mas não é só uma decisão emotiva ou uma decisão por impulso, que a gente fala muito nos modelos das ferramentas antigas. E ali eu coloquei aqui na tela, esse texto está exatamente assim no livro, tá? Eu coloquei para deixar para vocês poderem ler. Recomendo que leiam o livro, mas ele fala aqui da influência da tomada de decisão pela comunidade. E através desse estudo de comunidades, você vê que ele fez um estudo antropológico em comunidades, para chegar à atração e arguição, que são dois As de análise muito importantes nessa estratégia, nessa ferramenta que o Derek Hucker traz para construir aí esses 5 As. Beleza, então a influência aqui a gente já está falando de conectividade, da era da conectividade. Não se prendam muito à pré e à conectividade, porque acabam sendo muito similares. O que ele fez aqui foi evoluir os 4 As para trazer ainda mais para um ambiente que é hoje extremamente social e dinâmico. Então, o ponto base dessa evolução, quando a gente fala de atração e arguição, é pensar o seguinte: as pessoas estão tomando decisão de compra baseado em valores de comunidade. Por isso, atração e arguição são 2 As muito importantes nessa caminhada, nessa rotina, né, do consumidor, nessa jornada do consumidor que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se ficou claro, é o seguinte: sempre que você pensar nos 3 primeiros As, caminha assim. Assimilação é a base de tudo. As pessoas precisam ter acesso aos meus argumentos comerciais, aos meus argumentos de marca. Elas precisam se sentir aí, depois de assimilar, atraídas, porque é muito fácil eu ter acesso, eu assimilar uma comunicação e simplesmente ignorá-la porque ela não conversou comigo. A atração é o que vai fazer a diferenciação. E aqui a gente entra em estratégias de comunicação ainda mais focadas nos valores das pessoas, porque eu preciso atrair uma pessoa, a atenção, eu preciso atrair a vontade da pessoa querer consumir a minha comunicação. E a arguição, que aí ele já começa a falar de como essas pessoas vão trazer isso para uma tomada de decisão real. Então aí depois a gente tem a ação e a apologia, que é a segunda grande mudança. A apologia, ela é para mim o ponto mais importante quando eu falo de construção de marca. Talvez a apologia ela não seja tão atrelada, não seja... É importante, é difícil falar que não é importante, mas a apologia para mim é o A de análise mais... que deve se dar mais atenção quando a gente fala de trabalhar marca, de trabalhar posicionamento, porque é na apologia que o cara vai não só comprar a sua marca, como se transformar aí num brand lover da sua marca, num defensor da sua marca, até mesmo se ele não for consumidor. Um exemplo claro sou eu. Não tenho uma Harley Davidson, mas eu tenho um sonho de ter uma Harley Davidson, financeiramente ainda não tenho condição. Mas eu faço a apologia dessa marca, eu gosto da marca, eu gosto dos conteúdos, eu me engajo com os conteúdos da marca, porque é uma marca que, além de eu ter assimilado isso, e claro, a Harley Davidson a gente está falando de um gigante, mas além de eu ter atração por ela e de eu fazer parte de uma comunidade, né, que é o motociclismo em si, eu possivelmente teria a vontade de tomar ação em comprar uma moto dessa, uma Harley Davidson, ainda vou, se tudo der certo,
e fazer apologia a essa marca, e falar que a marca faz parte do meu lifestyle, vamos dizer assim. Então ali eu marquei os pontos mais interessantes em laranja, para vocês prestarem atenção enquanto eu estou falando, porque são os pontos que fizeram a mudança acontecer. O primeiro, a influência da comunidade, a influência da tomada de decisão pautada na comunidade, nos valores da comunidade que a pessoa é pertencente. O segundo, na disposição de defender essa marca. Aí a gente fala de advogado de marca, que eu já falei em um dos vídeos aí, em um dos vídeos do canal, se não me engano foi 2 ou 3, que a disposição de defender uma marca é quando você, além de fazer apologia, você defende essa marca, você vê a marca como parte da sua rotina, como parte aí da sua trajetória de vida, do seu lifestyle. E isso parece exagerado, mas não. As pessoas hoje elas não compram mais apenas um produto físico, elas compram toda a ideologia de uma marca, o posicionamento dela. Por isso eu sempre digo que posicionamento de marca é uma das coisas mais importantes, independente do tamanho da empresa, pequena, médio, grande, enfim. Se posicionar na cabeça do seu consumidor ou do seu possível consumidor é uma maneira de você se diferenciar dos demais. É uma maneira de você criar uma percepção positiva ou percepção diferenciada sobre esse critério, que pode ser aí o A de apologia. Então, vamos prestar atenção nesses 5 As. E a terceira e última mudança é evolução, né? Que o Derek Hucker faz dos 4 As para os 5A, que é o complementar dessas duas primeiras, que ele pega arguição, ação e apologia, que eu acabei fazendo o resumão aqui da Harley Davidson, exemplificando sem querer, que é que as pessoas tomam decisão em comunidade, mudança número 1, fazem parte dos valores dessa comunidade. A partir disso, a gente tem pessoas que constroem, consomem e produzem conteúdos, e temos ali o que ele fala, que eu achei interessante, é o termo relacionamento de pesquisar e defender. Hoje o nosso relacionamento não é mais apenas de conversar com os nossos amigos. A gente faz questão hoje em dia de indicar, de não indicar, de criticar, de comentar. Eu vou lá, compro alguma coisa, comprei um livro lá numa livraria online aí, que até comprei mesmo, e recebi um e-mail. Olha, você poderia qualificar esse vendedor e ver como chegou? Isso eu estou dando a minha opinião, eu estou fazendo da minha pessoa algo importante para aquela marca. A minha opinião é importante para aquela marca. É a marca que sabe reconhecer que esse relacionamento de pesquisar e defender faz parte da jornada do consumidor. Esse estrategista ele vai ter uma mentalidade, digamos, mais madura, mais estratégica, e vai saber olhar a curto, médio e longo prazo dentro dessa jornada do consumo que a gente está falando. Então, eu espero não, é muita informação, mas é porque isso aqui é uma ferramenta de estratégia. Isso aqui não é para você olhar, olha que lindo, vou usar isso aqui agora. Não, isso aqui serve para a maioria dos casos que você for pegar, principalmente em comunicação estratégica em mídias sociais. Esse modelo, ele ao mesmo tempo que ele é simples e muito objetivo, ele é extremamente funcional. Isso aqui cada A desse, eu diria que são critérios, são ferramentas para você amadurecer o seu conhecimento, não só da marca do seu cliente, mas como a pessoa amadurecer o seu conhecimento empático da pessoa que vai chegar, que você quer atingir, né? Da assimilação até a apologia é um longo caminho, e ele não é unidirecional. Ele não deve, assim, é difícil que seja unidirecional. Então eu segui isso aqui, perfeito, né? O que as pessoas vendem hoje, por isso que eu sou contra fórmulas prontas. Então, perfeito. Se eu fizer isso aqui, a pessoa vai assimilar e vai fazer apologia e vai virar meu fã. Não. Isso aqui serve para você analisar casos e casos, analisar grupos sociais, analisar comunidades diferenciadas, para você ver aonde é que a sua comunicação está parando, até mesmo para tomar a decisão de falar assim, não, esse cara aqui, esse grupo social não é tão interessante para a gente, ele não está respondendo direito. Para você identificar possíveis comunidades influenciadoras, essa ferramenta serve perfeitamente. E eu, particularmente, nunca apliquei essa metodologia. Eu já conhecia os 4 As e os 5 As, mas eu nunca cheguei a estudar, por isso que essa série está sendo extremamente rica também para mim. Eu nunca cheguei a estudar e falar assim, poxa, isso aqui serve para tal cliente, isso aqui serve para mim. Então, assim, é claro que se eu for falar de metodologias aqui, eu vou fazer uma série de 500 vídeos. São muitas as metodologias. Nosso foco é estudar. O Kotler, essa ferramenta, ela está na página
rapidinho, ela está no capítulo 5, exatamente desse jeito, na página 81. Que, inclusive, eu não vou me estender tanto, porque nós vamos ter o episódio 3, que é falar exatamente só sobre os 5As. Senão, daqui a pouco eu vou falar tanto dos 5As aqui, dando exemplos, que o nosso episódio 3 pode ser que fique redundante. Compreenderam a ideia? Deixa eu ver aqui. Beleza. Compreenderam a ideia central desse estudo? Passamos pelo AIDA, pela evolução do AIDA, onde Derek Hucker falou não é o AIDA, não vamos trabalhar em filtros, vamos trabalhar em jornadas. Viu a necessidade de passarmos de uma era de pré-conectividade ao pensamento da conectividade, mudarmos esses As, lembrando que a gente precisa olhar para o A e visualizar esse A como cada um desses As como uma ferramenta de análise estratégica. Não é, então vou usar assimilação, atração, isso não é modelo de bolo, né? Cada um desses As vai te dar possibilidades de conhecer melhor tudo sobre o seu cliente, sobre o seu consumidor, sobre as comunidades. E aí a gente tem mudança 1, mudança 2, mudança 3, que eu acabei de falar. Ponto central e raciocínio, meu raciocínio, minha opinião sobre essa evolução que tem do AIDA até os 5As. E aqui é uma fala minha mesmo, um texto meu, que foi aonde eu cheguei, como eu concluí essa dinâmica da evolução do AIDA até os 5As, segundo o que o Kotler fala no livro. Embora eu sempre vá dizer isso, leiam o livro, porque eu extraí insights que eu achei interessante. E um livro, você sabe que cada um pode tirar uma percepção diferente, até mesmo do que eu estou falando aqui. Tá? Não é verdade absoluta, claro que é pautado no conhecimento da minha experiência e no que traz no livro, mas cada um que lê o livro pode tirar insights diferentes. Essa ferramenta, como eu disse, ela já pode ser aplicável. Eu recomendo que vocês comecem a brincar com ela. Eu vou deixar disponível esse PDFzinho aqui, eu vi que tem como baixar ali no Drive. Então eu vou deixar disponível no blog e no canal do YouTube aqui, eu vou arrumar um jeito para vocês baixarem isso aqui, né? Porque fica até ruim ficar olhando no livro e tal. Para vocês usarem, questionarem, rabiscarem. Quem sabe também eu não bole um modelo para vocês escreverem em cima. Enfim, vamos pegar essa ferramenta, embora pareça simples, e tentar aplicar em algum caso. Não é em todos, mas, poxa, tem um cliente que eu posso aplicar. Tem uma página minha mesmo que eu posso aplicar. Lapidar os nossos estudos. Aí eu cheguei a essa conclusão, né, depois de lapidar esses estudos da evolução, que mesmo que pensemos em estratégias que filtrem as etapas de decisão do consumidor, é de extrema importância que entendamos mais sobre o cotidiano e a jornada das pessoas perante a comunidade e seus valores, às quais elas pertencem e representam. Parece que ficou repetitivo eu falar que elas pertencem e representam, mas representatividade é muito diferente de pertencer, né? Representar é diferente de pertencer, e percebam também que aqui eu falo de consumidor e aqui eu falo de pessoas, porque quando eu estou falando de filtrar etapas de decisão de consumo, eu estou falando do meu plano de marketing, da minha estratégia de marketing. E quando eu falo entender mais sobre o cotidiano da jornada das pessoas perante a comunidade, eu estou falando de planejamento de comunicação. Ainda vamos falar dessa diferenciação entre planejamento de marketing e planejamento de comunicação. Ambos se complementam, mas a gente não pode confundir. Então é interessante a gente entender, saber que cada pessoa é um consumidor potencial, mas antes de ser consumidor potencial, são pessoas pertencentes de comunidades que seguem valores para eles imperceptíveis, mas para nós, pelo menos como planejadores, temos que ter essa visão um pouco além do alcance, um pouco Tandera aí, para entender que a nossa comunicação ela precisa ser não só a balela do ser humanizada, mas como ser lapidada em pontos estratégicos para a gente poder perceber onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente não precisa estar, que eu falei no início do primeiro episódio desse capítulo 5, e por aí vai. Comunicação, estratégia e planejamento não é unidirecional, não é uma receita de bolo. Ou você para e se questiona a todo momento do que você está fazendo e estuda, como eu estou fazendo aqui, ou você vai ficar repetindo jargões que existem nesse mercado, que são muitos. Então, o que eu recomendo é isso. Pega aí esse PowerPoint, vamos conversar também, eu sempre estou trocando ideia com pessoas que mandam comentário no YouTube, manda suas dúvidas aqui, manda crítica, manda sugestão, que eu estou sempre trocando ideia, não só aqui, como no blog Edson Caldas JR, que vai ter complemento em texto desse vídeo,
como também na minha página no Facebook, é facebook.com/Edson Caldas Júnior, como no meu perfil pessoal. Enfim, digita no Google, você vai me achar ali facilmente. E eu faço questão aí de continuarmos esses estudos ao longo dos dias aí que eu for publicando. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco diferente, um pouco em formato de aula, talvez. Pretendo trazer mais desse formato, porque eu acho que é algo que, embora seja mais longo, é para quem quer, né? Não é para qualquer um. Não estou aqui para entreter, eu estou aqui para tentar transferir um pouco do conhecimento, e eu acho que vai ser um formato bastante enriquecedor para ambas as partes, para mim e para vocês que estão assistindo, se vocês, claro, botarem a mão na... Beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!